alegria estar aqui no TEDx FAPAM. Fernanda Maria Braga, com vocês agora. E sim, era com essa alegria que eu começava as minhas manhãs na feirinha de Pará de Minas. Quando adolescente, eu era uma pessoa triste, um turbilhão de emoções, uma nova fase. E eu queria muito ser uma pessoa alegre, aquela pessoa com energia contagiante, aquela pessoa que todos querem ficar perto. E eu achava que isso vinha pronto, de presente nas mãos divinas. O tempo foi passando, eu fui amadurecendo e eu percebi que eu posso escolher os meus pensamentos, as minhas emoções, pois eu sou senhora do meu destino. Então, eu resolvi ser alegre, construir a alegria, independente dos desafios, dos problemas. E em plena pandemia, eu tinha um medo absurdo, acredito que vocês também, de um vírus letal, desconhecido. Não tinha até então vacina e fiquei desempregada. A minha irmã querida, Iris, que tocou aqui, recebeu um diagnóstico de câncer de mama estágio 3, agressivo. E para melhorar, o meu marido também ficou desempregado. E nós, o casal, com um filho de 9 anos, para cuidar, para alimentar. Então, eu pensei assim, meu Deus, o Senhor sabe o tanto que eu luto, o tanto que eu não tenho medo de trabalhar. Por quê? Porque os dois desempregados, um filho pequeno e a minha irmã, que tanto amo, com uma doença tão desafiadora. Foi aí que eu descobri que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Os meus pais queridos, minhas irmãs, me ajudaram, doaram alimentos, sabão, sabonete, papel higiênico, coisas básicas da vida. E o meu querido pai falou, João Pedro não vai ficar sem um pão de queijo todas as manhãs. É doído você ter um filho e não ter 5 reais para comprar um biscoito para o seu filho se alimentar. Mas aí, lembrei que eu queria e eu sigo confiante construindo a alegria. Fui até o CRAS, René Vieira Leitão, porque nunca tinha me visto nessa situação. Fui pedir ajuda, eu precisava do básico, comer, alimentar meu filho. Então, lá encontrei alimentos, direcionamento, afeto. Falaram para mim, Fernanda, temos um grupo de 5 mulheres iguais a você, mãe, batalhadora, artesãs, e é o seguinte, nós vamos ensinar a mexer no Instagram, vamos dar um direcionamento, mas nós não vamos fazer nada por vocês. E eu não sabia nada de Instagram, mas eu tinha um filho para alimentar, eu tinha que comer. Falei, não sei, mas eu quero aprender. E me ensinaram com tanto amor. Gente, que equipe social maravilhosa, merece respeito, merece aplausos. Eu recebi muito ali. Aprendi a trabalhar. Criamos a Feira Online de Pará de Minas, onde eu fui a coordenadora desse grupo. Em casa, fazíamos vídeos motivadores, engraçados, mostrávamos os produtos. Estava ali eu e essas 5 mães, todo mundo precisando.
Tinha que vender, gente. E o público foi gostando disso. Foi gostando dessa Fernanda alegre, espontânea, que não tem vergonha de nada nessa vida. O movimento cresceu, ganhamos a oportunidade valiosa de ter uma barraca para esse grupo na feirinha da terra de Pará de Minas. Gente, pensa numa felicidade, que alegria. Era o trabalho dos sonhos para mim. Eu vou contar para vocês o porquê. Imagina, entrar no supermercado, poder escolher o alimento, as coisas básicas que o ser humano precisa, ter o dinheiro para pagar, isso é dignidade. Eu não estava pedindo esmola, minha gente. Eu não tenho medo de trabalhar. Eu precisava de uma oportunidade, porque as contas iam se enrolando. E quando lá chegamos, primeiro dia, a olhar a barraca, que emoção. Porque a barraca representava para mim superação, fé, coragem, que eu aprendi com os meus pais. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu morei numa barraca de lona, literalmente no meio do mato. Tudo isso porque o meu pai, inteligente, não tinha dinheiro para pagar aluguel e para comprar um lote e construir uma casa. Então ele pensou, olha, eu vou comprar um lote com o dinheiro do aluguel e para a gente sair fora dessa dificuldade do aluguel, eu vou construir uma barraca de lona e aos poucos a gente vai vencendo. Foi o período mais feliz da minha vida, até hoje. Uma barraca de lona com tanta simplicidade, mas com tanto aprendizado para a vida. Fernanda, não tenha coragem de ser quem você é. Não é o diploma que a gente tem, não é o dinheiro no bolso. É o seu caráter, quem você é, o que você leva para as pessoas. Isso é o que importa. Então, ali na simplicidade, não tinha luz. A luz era a luz de velas, tudo muito bonito, romântico. Vagalumes, as estrelas. E a força dos meus pais, Lourdes e Gilmar, a nos ensinar a sermos gente de verdade. Era banho de corguinho, água cristalina, eu brincava com os peixinhos, minha mãe lavando roupa ali com a bacia, eu brincava no terrão, escorregava. Que infância feliz, rica e produtiva. 1 ano e 6 meses acampados. Um ensinamento para a vida inteira. Então, minha gente, quando eu cheguei na feirinha da terra e avistei aquela barraca, a criança feliz, que não foge da luta, que aprendeu que a gente tem que lutar, apesar das adversidades, foi comigo. E não foi muito fácil, porque quando você chega, às vezes, num lugar, já tem ali uma política, tem regras, cada um tem o seu jeito de fazer as coisas. Mas, aos poucos, eu fui cativando todos, com respeito às pessoas que fundaram aquele lugar, trabalhadores maravilhosos, pessoas iguais a mim, que não têm medo de ir à luta. E os clientes foram se conectando a essa Fernanda Maria Braga. E por que Fernanda Maria Braga? Sempre gostei de incentivar as pessoas e eu tenho 3 pontos em comum com a Ana Maria Braga. Somos do dia 1º de abril, somos devotos de Nossa Senhora de Fátima e enfrentamos a vida com muita alegria. Então, não podia deixar de ser eu mesma, virei Fernanda Maria Braga da feirinha de Pará de Minas. Começamos a mostrar os produtos da minha barraca, da barraca dos amigos,
com criatividade, com alegria, ora cantando, e não sou cantora, longe disso, ora encenando, fazendo um teatro. Se faltava uma ideia para poder fazer propaganda, eu ia lá na hora, porque puxei o meu avô, Edmundo, que era violeiro, repentista. Então, minha irmã tocava e eu ali, ela, Fernanda, faz uma música. E eu, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu olhava para o produto, pensava, e o que saía era isso mesmo. Nada de muita beleza, de muita maquiagem. Era coisa verdadeira, igual vocês estão vendo aqui agora. E fomos muito felizes. Teve um certo dia, feira de carnaval, estávamos fazendo um batuque, muito bom, minha mãe estava lá também, a gente batia nos baldes, com as colheres, com as panelas, e alegria para toda a feira. E fomos passando, né, de barraca em barraca, perguntando aos amigos que queriam, muitos gostaram, e outros, cheguei numa amiga e perguntei, você quer que eu faça a propaganda para você? Podemos passar? Ela disse, tem como tampar os ouvidos? Eu continuei educada, serena, compreendi que nós, seres humanos, cada um tem o seu momento, assim como a natureza, tem a sua estação. E eu estava no momento mais sublime, primavera. Sabe aquela flor que quer desabrochar, que quer procurar o sol com tanta vivacidade? Então eu continuava, apesar dos desafios. Tinha também clientes, uns olhavam para mim, pensavam que eu era louca, já fui chamada de louca, de psicóloga. Outros vinham, Fernanda, eu tenho que te contar uma coisa. E a pessoa ali contava para mim aquela história. Nunca contei isso para ninguém. Mas eu senti uma vontade de contar para você. Eu falei, ai meu Deus. Meu filho até falava, mamãe, faz psicologia, você vai ganhar dinheiro. Mas, na verdade, eu era só uma mulher simples, que gostava de ouvir as pessoas, de estar presente de verdade, de olho no olho. Tinha vários planos com Fernanda Maria Braga e a Feirinha de Pará de Minas, mas a vida com seus desafios, outra vez me trouxe uma surpresa. E dessa vez muito amarga. 10 de janeiro de 2023, meu amado filho, João Pedro, foi diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1. E eu pensei, meu Deus, como assim? Será que não foi o pudim que eu vendia na feirinha? Mas não foi, minha gente. Diabetes mellitus tipo 1 é uma patologia causada por uma síndrome metabólica, né, que o pâncreas para de produzir insulina. Não tem nada a ver com o consumo de açúcar, não pode ser prevenido, simplesmente chega. E chega de repente, sorrateiramente. Os sintomas são excesso de sede, excesso de urina, fome intensa e, às vezes, um xixi, né, durante a madrugada. Fomos direcionados para o hospital, fomos direcionados para a UPA pediátrica. Lá ficamos por 8 dias e a médica simplesmente disse, você vai ter que aprender a cuidar do seu filho. A enfermeira veio e falou, você está vendo aqui a insulina? Você vai ter que aplicar direitinho, porque se você errar um ponto que seja, você vai matar seu filho. Então, eu engoli seco e pensei, diante disso tudo, não tem como. Resolvi estudar nutrição ali, naquele momento, e vou seguir firme nessa luta do diabetes mellitus tipo 1, porque precisa da minha voz, da voz de mais de 600 mil mães pâncreas que lutam com seus filhos. Então, aqui
Em grande estilo, eu me despeço de Fernanda Maria Braga. Não vou deixar de ser alegre, apenas vou dar a importância, a seriedade de que essa causa precisa. Vou ser uma nutricionista. Perdão, só um momento. Fernanda Maria Braga não quer ir, mas ela vai. Vou ser uma nutricionista que acolhe amorosamente, que entende que o paciente é muito mais do que só a doença. O paciente que vai chegar para mim, assim como meu filho, é uma pessoa com várias emoções, que precisa ser ouvido, que precisa ser celebrado e respeitado. A partir de agora, Fernanda Alves, futura nutricionista e mãe pâncreas do João Pedro. Para encerrar, com uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Aquilo que eu faço pode ser uma gota no oceano, mas sem essa gota, o oceano seria menor. Gratidão imensa. Muito obrigada.